Hoje, nós vamos tratar ainda dentro desse grande bloco de modelagem de negócios, que eu, quando pensei nas aulas aqui, a gente pensou isso. Nós vamos fazer um debate na aula que vem. Nós vamos conversar sobre esse plano de negócio. Eu estou mandando, mas hoje, no final da aula, a gente vai ver aí esse modelo de plano de negócio. Eu achei um modelo de plano de negócio muito legal do UOL, que eu já baixei ele, o e-book, e eu vou botar para vocês pegarem também e ver um modelo, como eles usam. É claro que aquele ali é um modelo grande demais, está privilegiando várias situações. E nós vamos pegar, então, e fazer uma conversa semana que vem, debater esse plano de negócios em que a gente vai simular uma apresentação, ou melhor, uma formatação de negócio. Então, chegou o Lucas aí. Então, eu gostaria muito que a gente vai conversar isso durante a aula aí agora, daqui a pouco, falando sobre como que nós vamos fazer esse modelo de negócio, esse plano de negócio. Que essa será a composição dessa apresentação de trabalhos. O que a gente vai fazer semana que vem? Uma preparação para as apresentações de trabalho que nós vamos ter nas 2 últimas semanas. Porque a gente vai debulhar bastante essa produção desse plano de negócio, que é o mais interessante de tudo. Quando a gente faz uma avaliação de Canvas, em que a gente pega as ferramentas lá, o SWOT, as BCG, todas essas matrizes de investigação, é o que vai nortear, e são elas que vão fornecer dicas, né, e resultados para que a gente escreva esse plano de negócio. Então, o nosso trabalho será mais ou menos esse. Nós vamos definir isso, eu vou botar ainda depois da aula, ver os cases aí que nós vamos trabalhar e nós, nessa simulação, a gente produz um plano de negócios em cima desse case. Combinado? Isso aí vai ser o nosso trabalho do semestre, do bimestre, aliás, e a gente encerra com chave de ouro o nosso trabalho desse segundo semestre aí, que acabamos sobrevivendo à pandemia. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Deixa eu compartilhar aí a tela. Estou pondo aí o compartilhamento dela. Todo mundo está vendo aí a tela que eu compartilhei, está tudo legal. Plano de negócios daquela primeira tela. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Papel e lápis aí na mão, todo mundo preparado para a gente começar? Podemos começar então, né? Então, vamos lá, pessoal. Depois que a gente investiga, vamos começar até um pouco para trás, né? Um pouquinho para trás. Chegou a Daniela. Chegar um pouquinho antes de investigar. A gente tem uma ideia de fazer um negócio. Quando a gente produz ou cria um negócio, a gente tem uma proposta, né? Ou uma intenção de resolver um problema. Quando a gente pensa nisso, quando eu falo em resolver um problema, desde, olha, criei uma padaria para atender, porque no bairro não tem padaria. Criei um salão de cabeleireiro, porque no bairro não tem um salão de cabeleireiro. Criei uma fábrica de sorvete, porque não tem sorvete na cidade. Criei uma indústria de usinagem de peças, porque eu percebo, trabalho numa fábrica, e ela tem dificuldade porque esse tipo de serviço não é prestado aqui. Então, você observa uma necessidade e identifica uma possibilidade de negócio, uma oportunidade aí. E aí você vai investigar, vai pegar o Canvas, ver quais são os possíveis clientes que você poderia ter, se tem concorrente, quem seriam esses concorrentes, como seriam esses clientes. Depois disso, você vai olhar se tem fornecedores, se os fornecedores são próximos ou não, quantos fornecedores você tem, que tipo de possibilidades você teria para resolver esse problema. E aí, com isso, você vai andando, vai criando a sua roda de soluções.
E vendo parceiros-chaves, vendo equipamentos, vai construindo a ideia e tomando pelo menos no papel ainda, você fica olhando, ver se tem chances, se aquilo é possível. Quais são os custos que você tem, quais são as receitas possíveis que você poderia ter. E aí você olha também que se você vai implementar aquele negócio, quais são as oportunidades, quais são as forças. Quando a gente fala em oportunidades, é que tipo de nicho eu vou atuar, se isso aí é uma boa possibilidade, porque ela fornece um aspecto interessante. Então, aí a gente veio, fez no SWOT lá quais são as qualidades que eu tenho, forças, eu tenho equipamento, eu tenho dinheiro, eu tenho uma instalação, eu tenho uma condição de montar esse negócio. Fiz toda essa investigação, eu tenho que fazer agora a minha receitinha de bolo, vamos dizer assim. O que, que eu tenho que fazer num passo a passo para isso dar certo? Eu já fiz uma fotografia, uma investigação sobre todas as possibilidades, carências, interesses, necessidades, eu fiz tudo isso. Então, agora, eu tenho que pôr em rumo nisso, fazer uma estratégia. Por que, que eu digo isso? Fazendo uma comparação, é igual como quem vai construir uma casa. Ela vai encontrar o terreno, ela vai ver um arquiteto, um engenheiro e ou, né? Se aquele lugar ali é bom de construir, se aquele solo ali requer algum tipo de cuidado especial, se e aí faço o desenho da casa, vejo que materiais eu vou ter que usar, definir as necessidades que eu tenho dentro daquela casa, porque eu vou morar ali, ou então vou construir a minha empresa. E aí eu vou partir para uma espécie que na construção civil eles chamam de memorial descritivo, que é tudo que contém, né? Tudo que vai ter dentro da casa. Uma caixa d'água, não sei quantos metros de fio, não sei quantos metros de cano, a planta é essa, vamos fazer isso. E aí, feito essa descrição toda, todo esse processo todo, que por enquanto é dentro do escritório, eu tenho que fazer um cronograma de obra. O que, que eu faço primeiro? O que, que eu tenho? Quais são os materiais? Qual é o desembolso que eu vou ter em cada momento? Assim é o plano de negócio. Eu vou fazer uma espécie de cronograma, de sequência, com tudo aquilo que eu vou ter que eu vou, vai compor esse negócio. E mais ainda, quais são as expectativas a cada momento? Porque aí, como não é a casa a gente ainda vai morar quando ficar pronto. Um negócio não, eu vou começar ele e vou sair no mercado oferecendo. Eu vou ter que ter um plano de marketing para divulgar o meu novo negócio. Eu tenho que fazer uma prospecção de clientes. Eu tenho que ter os contratos firmados com os fornecedores, com todos os parceiros-chave, se eu preciso de transportadora, tudo que vai envolver, tudo que será envolvido na produção, na efetiva operação dessa empresa. Então, isso é o plano de negócios. Então, dei aí um cenário para vocês do que seria, por que, que eu tenho que fazer isso. Então, só rememorando aí, hoje é dia 28, a gente está falando sobre esse plano de negócio. Então, feito isso aí, vamos em frente. Então, ele descreve os objetivos do negócio, quais os passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. Lembra aí que eu falei ainda há pouco? A gente está falando aonde eu quero chegar, quero vender 5 mil peças daqui a um ano, e o que, que eu tenho que fazer para conseguir vender essas 5 mil peças daqui a 12 meses. Então, quais são as necessidades, quais são as etapas que precisam ser vencidas de forma que eu atinja a esse resultado que eu planejei. Obviamente que uma meta de vender 5 mil peças tem que ser coerente com aquele mercado que a gente está vivendo. E a realidade do país, a realidade econômica, o tal dos fatores das análises que a gente faz do ambiente externo, do ambiente interno, que lá no SWOT a gente identificou como oportunidade, como força, como fraqueza, como ameaça, e a gente identificou isso lá no nosso planejamento. Então, o que é um negócio? O negócio basicamente é alguma coisa que a gente é um tipo de operações, são um conjunto de operações em que estão com base de trocas, né? É sempre troca.
mesmo que essa troca seja um objeto por um dinheiro, mas eu estou fazendo troca. Eu vou receber do meu fornecedor uma matéria-prima, se eu for uma indústria, vou fazer a transformação e vou negociar essa peça pronta com quem de direito, com quem necessita dessa peça. Então, um negócio é uma estratégia, é um conjunto de ações em que a gente estabelece uma maneira de trabalhar de forma que essa rotina proporcione esse esquema de trocas, tá? De trocas de peça por dinheiro, matéria-prima por dinheiro, matéria-prima por transformação interna na indústria, produção de peça, e essa peça sai, e eu vou vender, e assim vai. Envolve no negócio vários planos, várias estratégias, várias etapas. Então, quais são os principais produtos ou serviços que o nosso negócio irá fazer? Aí já entra um outro tipo de descrição, que está lá no plano de negócios também. Eu estou definindo no primeiro passo o que é o meu negócio, o que eu vou fazer. No segundo, eu estou dizendo o que eu vou vender ou que tipo de serviço eu vou prestar, qual é o tamanho desse mercado. Eu vou fazer toda uma prospecção e uma avaliação. No fundo, o que acontece? Só para já encurtar bem a história. Um plano de negócio é uma espécie de relatório, né? Eu vou relatar cada etapa, ou seja, desde que eu descreva o meu negócio, a segunda etapa, quais são os produtos ou serviços que eu vou trocar, que eu vou oferecer no mercado. No terceiro, quais serão os principais clientes para os quais eu irei trabalhar. Ainda tem um detalhe da questão do ambiente externo. Eu não posso ter um negócio baseado em poucos clientes. Tem gente que tem empresa que tem um negócio que está baseada com um cliente que compra praticamente 70% do que ele produz, do que ele presta de serviço. E se esse cliente virar as costas, morrer, alguma coisa, ele morre junto. Né? Se esse cliente arranja um outro fornecedor, ele também quebra. Então, é uma ameaça ter poucos clientes, assim como é uma ameaça ter poucos fornecedores também, porque quem tem poucos fornecedores está na mão desses dois. Eles vão ditar preço. Muita coisa aconteceu comigo no passado com relação a empresas, exatamente porque eu não respeitei ou não dei a devida atenção a exatamente isso. Primeiro, base de clientes e segundo, base de fornecedores. Todo e qualquer negócio pode ser tentador, mas se você não tiver uma avaliação sincera do tipo de mercado que você está se inserindo ou está inserido, você não terá, as chances disso não dar certo são enormes. A gente não pode comprar, no caso dos negócios, você não pode contar com a sorte. Ela pode até acontecer, é uma coisa de uma eventualidade, você não imaginar que de repente surge um mega cliente e te abre um leque de possibilidades. Então, os principais clientes é importante que a gente olhe. Se é uma empresa física, e mesmo vale também se é uma empresa digital, pensar aonde vai estar localizada essa empresa. Se é física, é fácil. Se tem ponto comercial, escoamento, acesso, vizinhança interessante, não é um lugar ermo, que você vai estar sujeito a invasões, a roubos, o acesso dos seus empregados também, chegarem com certa facilidade, você com isso reduz a hipótese de faltas, de atrasos. Então, isso é um ponto interessante. Outro ponto interessante é olhar, no caso de uma empresa digital, qual é essa plataforma, qual é a empresa onde você vai hospedar a sua página, o seu site de vendas, aonde você vai estar negociando, onde você vai estar gerindo os pagamentos e tudo mais. Isso também é muito importante. Então, esses detalhes fazem parte do dia a dia e do sucesso ou do insucesso de um negócio. Então, é importante a gente olhar esse tipo de coisa. Se você vai precisar, e claro que vai, né, pôr algum dinheiro para começar a empresa, certamente
mesmo o recurso que você já começa tendo que gastar é com legalização, com as certificações, com os alvarás, com os licenciamentos, sejam eles quais forem. Isso aí vai uma grana boa, vai um esforço danado, uma reunião de documentação que a gente não tem certeza se essa documentação, se o seu negócio vai dar certo, que você se habilita e se compromete com vários tributos, taxas, em que você nem começou a trabalhar e já está pagando. Então, que capital é esse que será investido? Equipamentos que você tem que comprar para que sua empresa funcione, para que aquilo ali aconteça, para que exista o produto final? Quanto de equipamento você precisa dispor, né? Como é que você vai se comprometer em financiamentos se de fato a coisa não anda? O próximo, qual será o faturamento mensal? Aí você vai, poxa, Fernando, esse faturamento mensal aí, como é que eu posso saber se eu nem comecei? Nesse caso, uma vez que você faz uma estimativa de quantos clientes você poderá atender assim que abre, digamos que você começou hoje, você já começa a trabalhar para uma meia dúzia de clientes que você já tem na carteira, que você contactou, o cara vai comprar mesmo, já fez encomenda, fechou o pedido. Então, quanto será esse faturamento estimado? Que nesse caso aí, o faturamento mensal, no princípio, né, no dia a dia, no zero, no instante zero da operação, você não tem esse valor exato. Você vai estimar, olha, eu imagino que se eu consigo ter 5 clientes a R$ 100, eu tenho R$ 500 de faturamento. Se aí esse faturamento, ele paga a operação? Certamente não, né? Os empregados, as pessoas, os insumos, impostos, tudo que eu tenho que desembolsar a cada mês, no início vai fazer parte daquele capital que você tem que investir, em que você paga para no futuro ter ele de volta, que é o item que a gente vai falar depois, que é o lucro que a gente espera obter e, mais importante depois, é quanto tempo esse dinheiro investido estará de volta nas suas mãos. Então, voltando a um ponto aqui, olha, qual será o faturamento mensal? Obviamente que essa estimativa do faturamento é uma estimativa de um faturamento que cobrirá o tal do ponto equilíbrio, né? Ficará no zero a zero entre o que você tem de custo para existir e o que você precisa que entre. Ou seja, para esse zero a zero acontecer, você está remunerando a todo mundo, inclusive a você. O seu prolabore lá, que você estima tirar no primeiro mês, ou nos primeiros meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, em que você, de alguma forma, não é trabalho de graça, mas você aplica o seu tempo, você investe não só o dinheiro que você tem, o recurso, como você investe o seu tempo naquele negócio. Beleza? Então, qual o faturamento, como eu disse, estimado? Os lucros que espero obter no negócio, mesmo que você não tenha valores em recursos, em reais, né? Vamos dizer assim, quanto de dinheiro eu vou ter, mas eu posso ter esse lucro estimado em torno assim, ó, em torno de 30% de lucro, em torno de 40% de lucro, em torno de 25% de lucro. Tirando os impostos, tirando tudo, vai ter 20% de lucro. A minha margem é 20%. Desse 20%, você já contou aí dentro que você separou uma grana para reinvestimento, separou uma grana para ampliação de negócios, para investir em marketing. Tudo isso você tem. Está muito seco hoje. Tudo isso aí você tem que fazer uma prospecção, uma análise real do teu negócio, de tal maneira que, quando você começar a trabalhar, você tem noção de que você, de fato, não está trocando dinheiro e não está tendo o resultado de fato, ou seja, você nunca vai pagar essa operação. E aí você tem que ver que tem negócios que vão levar um ano, um ano e meio, às vezes, para ter esse tal desse cashback, que é o que a gente fala. Quanto tempo você espera que o capital investido retorne? Esse payback aí, ou seja, o cashback, o dinheiro em caixa,
Quando é que você vai ter esse dinheiro no caixa de volta? Você tirou ele, só foi pagando. Você investiu X. Quanto tempo esse X paga toda a operação, todo o investimento necessário? No final das contas, vai chegar um dia que tudo que entra de recurso na empresa já vai pagando ela. E à medida que vai pagando, quando retorna, começa a ter o retorno do capital investido, você continua pagando. Você não está tirando, descobrindo um santo para cobrir outro. Você está fazendo um retorno dentro de bases que estão sendo remunerando toda a operação e repagando, né? Como se você tivesse financiado esse capital, você aplicou 100 mil e diz assim, daqui a 6 meses eu começo a tirar 10 mil por mês para remunerar, para pagar os 100 mil que eu botei. Mas eu só vou tirar 10 mil se eu tiver lucro, resultado positivo, de forma que eu possa tirar esses 10 mil por mês para poder compor os 100 mil de volta daqui a 10 meses, né? Porque vai pagar em 10 meses. Então, essas estratégias, essas estimativas, essas observações, a gente precisa fazer. Então, olha, tudo fica muito mais fácil a partir do momento que, dentro do plano de negócios, a gente estabeleça a visão. Que uma coisa é a missão. A missão é ser a melhor empresa do segmento X do mercado. A missão é ser a empresa que deixa os nossos clientes felizes. Essa é a missão. Mas qual é a visão? A visão, eu quero fazer o seguinte: quando você preencher as informações gerais da empresa, como ramo de atuação, missão, e descobrir qual é o enquadramento jurídico que ela se encontra, o último item esse da visão é para que você cumpra todos os deveres jurídicos e pague os tributos necessários. Ou seja, a visão vamos trocar isso tudo em miúdos, a visão é que dentro de 6 meses eu quero estar com o meu ponto de equilíbrio estabelecido. Ou seja, tudo que eu faturo, eu amortizo, eu pago todas as despesas de operação. Então, a visão tem a ver um pouco também com etapas, né? Com metas. Quando eu falo, a minha visão é ter um faturamento de 100 mil reais em 6 meses. Daqui a 6 meses, a partir do 6º mês, eu esteja faturando 100 mil. E aí, no meu plano estratégico, o que eu penso? O que eu tenho que fazer para chegar a 100 mil daqui a 6 meses? Qual é o tipo de publicidade? Qual o tipo de redução de custos? Qual o tipo de operação? Quais são os processos que terão que ser envolvidos para que me permita ter esse faturamento de 100 mil daqui a 6 meses? Portanto, esse tipo de pensamento na estratégia, quando a gente fala em visão, a gente está falando de como você vai, na etapa do plano de negócios, dizer: a minha visão é que, uma vez cumpridas todos os aspectos legais, os deveres jurídicos, pagos os tributos, eu tenha um lucro de 30 mil reais daqui a 6 meses. Eu estou pagando tudo, está sobrando 30. Esse sobrando, entre aspas, né? Porque eu tenho que remunerar o futuro. Eu tenho que ter grana para investir numa modernização, numa nova estratégia, numa ampliação. De repente, eu começo pequeno, porque eu não tenho grana para comprar uma máquina maior, mas daqui a 6 meses eu começo a ter recursos para dobrar o tamanho da produção. E aí eu tenho uma equipe de vendas, uma estratégia que eu fiz e que a gente vai fazendo de forma que daqui a 6 meses a gente começa a ter necessidade, ter demanda para dobrar a venda. Eu entregava 1.000 peças, eu posso entregar 2.000. Então, eu tenho vendas para cumprir esses 2.000. E aí eu posso fazer esse esforço da máquina, porque eu já tenho dinheiro em caixa e posso fazer o passo 2 aí para avançar. Eu tenho que fazer uma análise do mercado. Nesse plano de negócios, eu tenho lá, no momento em que eu estudo o meu modelo de negócio, a minha estratégia, desde lá do Canvas, do SWOT e tudo mais, eu vou ter, nesse segundo momento, uma reflexão sobre aonde eu estou pretendendo entrar e quais é as características desse ambiente para que eu possa, de acordo com essa observação, isso é pesquisa, viu, pessoal? Não é observação só olhar assim, eu acho que dá certo. Não, você vai fazer levantamento mesmo, vai ver quantas de pessoas
quantos clientes possíveis eu teria, qual seria o tipo de negócio que seria possível, como que eu poderia agir para que aquela coisa desse certo, que tipo de levantamento eu preciso fazer, para que eles vão vender. Então, quais as empresas que concorrem, para que você olhe o comportamento dessa concorrência e crie condições para que a sua operação seja diferencial, que ela tenha características que cativem o teu cliente, que você tenha uma base de trabalho interessante. E aí você pode dizer, olha, minha empresa se destaca no mercado por causa disso, disso e disso. Ou seja, eu tenho essas características acontecendo. Ok? Então, voltando aí ao nosso ponto de encontro, uma vez feita essa análise de mercado, o passo 3, aí vem o tal do plano de marketing. Porque eu já fiz as minhas contas, já consolidei meus resultados, já fiz uma estratégia de trabalho, de produção. Por enquanto, eu só estava me preocupando com a produção. Agora, eu vou começar a pensar nas condições de funcionamento de tudo que eu tenho para acontecer. Tá? Então, olha lá. Então, o plano de negócio, o plano de marketing, a terceira etapa é o plano de marketing, ajudar a visão mais clara, quais são os produtos, promover esses produtos, que aí eu já estou nesse momento, pessoal, não sei se vocês vão concordar comigo, eu já estou nesse ponto em que eu tenho a operação organizada, está todo mundo funcionando, já treinei, já adequei a estratégia, os processos todos, a gente já errou, já acertou, já ajustou isso, aí eu passo agora de ampliar a participação no mercado. O que significa isso? Ampliar a base de clientes. Para isso, também tem que ter retaguarda dos fornecedores, para que seja possível comprar mais insumos, ter mais condições de fornecimento, e aí, com isso, eu desdobrar, né, o processo em várias frentes. Tá? Então, o plano de marketing também vai contemplar quais são os canais que eu vou usar para distribuição, para fazer o contato com esses clientes, quais são as estratégias que eu vou utilizar, que tipo de mídia, né, quanto que eu vou investir em cada situação para que eu possa ampliar meu negócio. Faz parte do marketing também, se é uma loja, a decoração da loja, a vitrine, a testeira lá, o letreiro, toda essa forma com que eu me comunico, né? Porque marketing é comunicação, é uma cadeira da comunicação social, né? Publicidade e propaganda. Então, marketing vem daí de dentro. Então, estratégias de venda, planos de venda, planos de negócio, ações de venda, todos esses detalhes entram no que a gente chama de plano de marketing. Então, a gente vai também pensar nessas condições de ampliação do negócio. Por fim, olha aqui, nós vamos abaixar, eu vou botar esse link aqui para vocês. Eu vou fechar aqui a apresentação e vamos abrir esse modelo do plano de marketing, ou modelo de negócios que eu trouxe para vocês, que eu consegui. Eu vou tirar essa apresentação, que eu vou copiar esse link, que esse link está no meu disco aqui. Eu botei aqui um compartilhamento. E ele era muito difícil de compartilhar, porque ele é do UOL lá, eu consegui baixar, que eu tive que me cadastrar na página. Então, para não complicar a vida de vocês, está aí um link. Eu gostaria que vocês clicassem. Isso aí baixa fácil, não é um arquivo enorme, baixa no seu computador, no seu celular, porque a gente vai dar uma olhada nele a partir de agora. Então, vamos agora compartilhar de novo a tela desse plano de marketing, que está aqui no meu leitor. Ver se vocês estão vendo aí. Vocês vão baixar esse material também, tá? Como vocês viram lá do UOL, eu baixei esse negócio do UOL. Então, olha como que está o plano de marketing, o plano de negócios, desculpa.
tenho aí dados do empreendimento, nome da empresa, CNPJ, setor, toda a qualificação, missão da empresa, ser a maior produtora de picolé de Pederneiras. Ok, a missão. Forma jurídica é o quê? Microempresário, empresa individual. Isso aqui é escrito, aqui está com 3 opções, aqui são para a gente definir. É uma sociedade? Qual é? Marca um xizinho aqui do quem é. Enquadramento tributário. Se a empresa se enquadra, você tem que pagar IPI, se é simples nacional, se não é. Então, distribuir aqui, ó, quais são os tributos que deverão ser pagos de acordo com o enquadramento. Tudo aqui eu vou listar ali, ó. Vou pagar o imposto tal, o tributo tal, taxa tal, emolumentos tais, tal, tal, tal. Aí vem capital social. Eu pus 10 mil, que é para comprar recurso, equipamentos de informática. 3 computadores, eu boto aqui. Valor, 5 mil reais. Um automóvel para o departamento de vendas. Valor, 25 mil reais. Vamos dizer que comprei um carro mais velhinho. E aí vai. Fonte de recurso. Meu pai emprestou. Ele foi emprestado pela família. A família mandou o recurso de 10 mil reais lá para os computadores, foi captado com o dinheiro emprestado da família. Isso aí você vai listar isso aqui tudo por quê? É importante a gente fazer isso, sabe por quê? Que mais na frente a gente vai ter o negócio andando e você depois tem como você corrigir determinadas coisas, porque estão todas documentadas. Não vai ficar assim, eu me lembro, como a maioria faz. Eu me lembro quando eu comecei, parece que tinha tal coisa assim, 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 mas eu não me lembro mais. Eu sei que eu peguei esse dinheiro, eu comprei esse computador, nem me lembro mais como é que foi. Ou seja, você tem que documentar isso, não é só para ficar sabendo, mas é que você tem essa memória registrada, esse material, esses passo a passo, totalmente registrados. Isso vai te ajudar no futuro financiamento, numa estratégia que você possa tomar ou adotar mais agressiva com seus fornecedores, e assim vai. Análise do mercado, estudo dos clientes. Aqui é aquilo que a gente chama no marketing de persona. Quem é o teu cliente ideal? Como é que é esse grupo, essa pessoa? É empresa? É pessoa física? É pessoa jurídica? Como é que é essa característica disso? Aí eu falei, pessoa jurídica. Mas aqui está sexo, idade, localização, interesses. Ok, mas uma empresa, quem compra, ou quem é dono, ou quem assina o cheque, ou quem opera a compra, né, conclui a compra numa empresa que seria o seu cliente, por exemplo, tem uma pessoa. Quais são as necessidades dessa pessoa? Por que é importante a gente colocar esses dados demográficos aí de sexo, idade, localização, interesse? Porque isso demanda a nossa comunicação. A forma com que eu vou me relacionar com esses meus clientes, a maneira com que ele faz, quanto pagam pelo produto, o que os leva a comprar, isso tudo define o modelo de trabalho, a forma com que eu vou tocar o negócio. Estudo dos concorrentes, aí não temos muito a falar, assim que eu tenho 2, 3 aqui, eu botei 3, aí tem 3 exemplos do modelo aí que tem. Qual é a qualidade? Ele é concorrente direto, indireto, é concorrente somente de venda, ele não faz o mesmo produto, mas ele tem uma maneira de atuar diferente. Enfim, a gente vai fazer o levantamento. Qual é a conclusão em relação a esse? Um relatorinho. Isso tudo vai nos ajudar nos planos de marketing, vai nos ajudar em todas as estratégias necessárias daí para frente. Como fizemos os concorrentes, fornecedores. Estudo dos fornecedores. Quem são esses fornecedores que eu tenho? Quais são as possibilidades deles? Como é que eu pago? Tem custo extra? Tenho que pagar o frete. Mas qual é o diferencial? O fornecedor A entrega com 10 dias, o B em 5. Então, mas o preço do B é um pouco maior do que o do A. Então, a gente vai começar a fazer essas análises para identificar aonde será melhor que você atue naquele mercado. Plano de marketing, aí vem a estratégia do plano de marketing, quais são os produtos e serviços que vão ser produzidos, qual é o preço que vou... Quando eu falei plano de marketing, lembra que precificação tem a ver com marketing? Estabelecer o preço de venda do seu produto ou do seu serviço, por quanto você vai oferecer isso no mercado, é uma ação de marketing.
Independente daquela continha do financeiro lá, eu paguei tanto de custo, tem empregados, encargos, impostos e tudo. Então, esse produto não pode ser vendido por menos de R$ 10. Ok, desde que eu produza 500. Se eu produzir 500, eu tenho que vender ele por 10. Aí você vai fazer uma prospecção, o marketing vai fazer uma avaliação de quem é os seus concorrentes, quem vende ou quem faz algo parecido, vende por quanto. Algumas vezes você vai ver que o seu concorrente vende por 15. Vai dizer, se o seu custo, tendo uma margemzinha de lucro, é 10, você pode vender por 12, de repente. Aí vai ser uma estratégia de lançamento, de venda, de administração. Promoções, mês a mês, quais são as promoções que você vai programar, como é que você vai seguir isso. Obviamente que isso aqui não é engessado, porque você pode planejar que em junho você vai fazer um lançamento de um produto. Às vezes pode ocorrer algum tipo de mudança no mercado e aquele produto não é mais interessante quando chegar lá em junho. Aí você não vai lançar de todo modo, você vai repensar. Então, essas estratégias também são repensadas. A estrutura de comercialização, a localização do negócio, todo tipo de público, como é que acontece, se é uma loja lá, impressões durante a manhã. De manhã não passa quase ninguém na frente da loja, mas depois do almoço, na parte da tarde, eu já tenho um movimento grande. E à noite, então, aí é que pega fogo. A partir das 6, 7 horas da noite, chega muita gente aqui na loja. Então, você tem comportamento do público. O que vai significar isso? Que a sua comunicação, o seu marketing, de repente, é para dizer assim, compre de manhã que tem desconto. Ou se aumentar o volume de manhã, levar mais pessoas lá, sei lá, você vai pensar numa estratégia para colocar mais gente durante o dia. Você sabe que tem uma capacidade ociosa, perdão, na parte da manhã. Plano operacional, aí se tem departamentos, como é que funciona cada departamento, cada setor da empresa, o que ele faz de um lado para o outro, como é que seria o funcionamento dele, capacidade produtiva, comercial, prestação de serviço, processos operacionais. Olha, quanta coisa, pessoal, que a gente tem num plano de negócios. Necessidade de pessoal, o plano financeiro, a mobília, o capital de giro, contas a receber, plano de prazo médio de compras, necessidade líquida de capitais em dias, ou seja, eu tenho que ter, durante o prazo médio de contas a receber é 3 dias. Então, de 3 em 3 dias, eu sei que eu tenho uma conta que é paga, alguém me paga. Então, todo o meu giro de negócio, meus estoques, tem todos estar sendo linkados a esse tipo de giro, a esse tipo de funcionamento. Caixa mínimo, investimentos operacionais, estimativa de faturamento, custos de comercialização, estimativa de custo de mão de obra. Viu, pessoal? Isso aqui é todo papelório que a gente faz. Até, olha, índices, indicadores de visibilidade. Então, que mostram se o negócio está viável no mundo real. Mostra se uma ideia é viável ou não. Ao deles, então, considerar a margem de contribuição, ponto de equilíbrio. A gente vai fazer uma estratégia, um pensamento. Olha quanta coisa importante, e importante mesmo, a gente precisa fazer antes de abrir um negócio. A gente não imagina, e é claro que a gente vai encontrar muitos, mas muitos exemplos de que aquela pessoa, aquela empresa começou sem nada disso. Mas a gente tem que olhar o seguinte, os tempos mudaram. Hoje a gente tem uma sofisticação no mercado muito maior. E aí o que acontece? Essas pessoas, o nosso público é mais exigente. Existem mais demandas, mais reclamações, mais compensações, mais sofisticação, muitas vezes, no tipo de trabalho que você executa, na oferta que você faz de mão de obra, de prestação de serviço, melhor dizendo. Todos são fatores que precisam ser pensados antes e não depois que abriu. Algumas coisas a gente vai pegar no tranco mesmo. A gente vai começar para depois a gente patinar e a gente ver que precisava ajustar, que precisava melhorar. Muita coisa desse plano de negócios a gente não consegue fazer de cara.
porque nós não temos elementos, tudo vai ser suposição. A gente vai tentar, numa espécie de chute, observando o mercado, estimar uma atividade, pensar numa possibilidade, fazer alguma coisa de forma que a gente possa, que nós possamos identificar resultados. E aqui alguém falou alguma coisa. A William colocou: as experiências de compra se tornaram mais rápidas com o avanço da tecnologia, exigindo das empresas essa releitura de um todo. Essa releitura é quase que diária. Eu conheço pessoas que têm empresas que o cara fica assim: nossa, eu durmo e acordo pensando o que eu posso fazer de diferente para fazer a coisa andar. Porque está tudo meio parado, eu não estou vendendo tanto, eu vendi mais, agora não vendi, estou vendendo menos. O que eu tenho que mexer no meu atendimento, se o problema é atendimento. É muito pouco, é muito raro. Eu sou um cara muito consciente que lembra, né, William, que pensa que um negócio é só o custo, é só a produção dele. Ele esquece que, às vezes, muitas delas, o problema está, o desafio está no atendimento, na forma como ele se relaciona com o mercado. Porque o custo dele, o processo dele está ajustado, está legal. Ele pode cortar centavo aqui, centavo ali. É claro que faz uma diferença depois no bolo, mas o ponto muitas vezes está na relação com o cliente e na relação com o fornecedor, porque também um fornecedor, algumas vezes, também complica o nosso negócio, porque ele promete entregar em 2 dias, entrega em 10, e você fica com a produção, às vezes, parada, porque faltou insumos. E aí, o que você diz para o teu cliente? Nossa, atrasei aqui, eu te peço desculpas, eu vou demorar uma semana a mais. Essa uma semana a mais que eu vou demorar porque eu não recebi do fornecedor. Aí o teu cliente fica assim: poxa, não dá para eu confiar muito na empresa do Fernando, não, porque de vez em quando ele dá umas atrasadas aí que encrenca a minha guerra aqui, eu não posso ir. O cara que está comprando de você, por sua vez, também vai pensar assim também, vai dizer: poxa, eu tenho o Fernando como meu fornecedor, mas ele de vez em quando fura nesse prazo. Ele disse que não é já me chamou lá, eu fui na empresa dele, tudo é enxutinho, a empresa dele é muito legal, funciona redondinho. Mas tem um problema no mercado, o fornecedor não está atendendo na demanda no tempo certo. Então, o teu cliente pode pensar assim: poxa, eu preciso de repente arranjar um outro fornecedor para não ficar tão na mão do Fernando, porque ele atrasa de vez em quando e embola a minha guerra e eu posso perder cliente. Ninguém quer perder. Porque cliente, como o William falou aí, cliente e fornecedor são as réguas diárias. No dia a dia, você tem que estar olhando quantos clientes você tem, porque já tem aqueles clientes que vêm sempre. Toda quarta-feira o fulano aparece aqui na parte da tarde para tomar um cafezinho. Passou uma semana, ele não veio, na segunda você já... Por que você não veio? O que houve? Tá tudo bem com você aí? Beleza? Tudo bom? Nossa, comprei um café novo aqui, você precisava vir aqui dar uma experimentada. E aí, como é que é? Tá bom, vem aí e tal. Ou seja, você tem que acertar essa conversa o tempo inteiro. Quem tem empresa que tem representante comercial, ele tem uma encrenca na mão também, porque o representante comercial, é claro que ele tem interesse em vender, mas ele está no meio do caminho, ele não é o cara que produz e nem é o cara que consome. Ele é o intermediário, ele tem que ser os seus olhos e ouvidos lá na ponta do cliente para trazer isso para você e dizer: olha, eu tenho ouvido esse tipo de conversa com os clientes. Eu tenho ouvido que apareceu uma empresa nova no mercado fazendo tal coisa. Já vi que tem tal coisa acontecendo. Fulano de tal, lá na cidade tal que eu visito, está fazendo de tal forma. Ou seja, esse cara tem que ser o teu fiel da balança o tempo inteiro. E ficar na mão dos outros, de alguma forma, a gente sempre vai ficar. Mas aí a gente tem que pegar e começar a filtrar um pouco o quanto a gente fica dependente dessas informações e desse monitoramento. Bom, pessoal, eu espero que esse plano de negócios funcione e seja bom para vocês como guia.
Isso aí foi um achado. Eu achei isso hoje. Eu estava procurando um modelo e eu achei esse modelo de negócio muito legal. Ele é super completo e, e ele vai ajudar quem, se algum de vocês estiver pensando em abrir um negócio, ou melhor ainda, quem já tem um negócio, é, se ele está rodando redondo, graças a Deus, que bom, tá? Apesar de tudo, você está aí funcionando. Mas se você quer dar uma ajustada para não ficar tão à mercê, porque mesmo com a pandemia, tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita empresa que cresceu, expandiu, dobrou, quadruplicou. E tem empresa que não, tem empresa que morreu. O que acontece? É a tal da chamada adaptação. Aquele que se ajustou e que é rápido nesse ajuste, e somente quem tem um bom plano de negócios, que tem essa régua bem afinada do cliente e do fornecedor, que o William citou ainda há pouco, quem tem isso consegue sobreviver, porque ele vai dar vai criar alternativas. Ele tem um bom relacionamento com os clientes e tem um bom relacionamento com os fornecedores, e ele vai pegar e dizer, ó, galera, fechou tudo, é pandemia. Está todo mundo no lockdown, mas eu não vou deixar de fornecer você, não. Fique tranquilo que eu vou arranjar um jeito de mandar o material para você. E você, com os seus clientes, como é que você está fazendo? Se junta todo mundo para que a cadeia não pare, porque eu posso continuar produzindo na minha empresa, mandar para a tua empresa, para a empresa do William lá, e de repente a empresa do William parou. Ele não conseguiu adaptar. Mas de repente, se eu chegar, e aí, William, o que está faltando para você andar aí? Você quer uma ajuda? Eu vou fazer o seguinte: eu tenho condição de dar uma força nisso, nisso, nisso. Vamos lá para você não parar a operação, não. Você não pode parar, porque, no fundo, eu, Fernando, tenho interesse que a empresa do William continue funcionando, porque ele é um cliente meu. E a mesma coisa o fornecedor. Vai chegar para mim, e aí, Fernando, vai parar? Não, não vou parar, não. E aí? Você vai garantir a entrega para mim da matéria-prima? Não, não. Vão ter aí, claro, eu não vou conseguir te entregar 10 sacas, mas eu posso te entregar 5. Mas eu faço 2 vezes por semana, em vez de entregar as 10 de uma vez, eu 2 vezes por semana te entrego 5 e 5, e assim vai. Beleza? Ah, falou. Rodrigo, boa reunião lá com o teu orientador. Eu também vou conversar daqui a pouco com o pessoal daqui. Mas é isso. A gente está na reta final aí, vamos ajustar. Galera, alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Espero que vocês se divirtam, entre aspas, com esse plano de negócio que eu arranjei para vocês. Ele é um bom guia, eu faria uma reestruturação. Quem não sabe fazer, converte esse plano de negócio de PDF para o Word e ajusta ele para o teu modelo. E aí faz isso na tua empresa. A Mayla aí que tem salão, o William aí que trabalha tem o pessoal que tem empresa aí também, que está pequeno, grande, não importa. Se debruça nesse negócio, no modelo de negócio, se debruça nesses ajustes e cria uma estratégia e começa a trabalhar em cima dela. Mesmo que você já tenha uma, dá uma repensada. A gente tem que se reinventar a todo momento. Combinado? Pessoalzão, eu vou postar isso aí daqui a pouco lá no Moodle e vou fazer uma livezinha de como que a gente vai trabalhar nesse trabalho de grupo. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer na turma de vocês e acabo misturando a coisa. Então, na turma de quarta, inovação e negócios, live sobre o trabalho do bimestre. Combinadão, pessoal? Super boa noite, então. Muito obrigado por hoje, pelas perguntas. William, sua participação foi bem legal. Muito obrigado aí por tudo. As meninas aí, a Janaíne está sumida e a Mayla teve, eu acho que saiu também. A Mayla entra e sai, eu acho que deve estar caindo a internet dela, deve ser isso. Não, a Mayla está aqui de novo. Oi, professor, desculpa, hoje houveram imprevistos aí. Ah, tá, não. É porque às vezes a internet dá umas gaguejadas mesmo, né? Ela entra e sai, cai. Eu vejo o pessoal aqui, só aparece para mim assim. Vou pegar o seu exemplo, tá, Mayla? Não é você sempre. Mayla saiu. Ué, mas acabou de entrar, saiu de novo. O que aconteceu? Será que caiu a internet? Eu só fico ouvindo aqui. O André saiu. Falei, mas peraí, o André estava aqui agora. O que aconteceu? Será que caiu a internet?
eu sei que tem essas dificuldades e a gente está em casa, né? Vocês estão em casa, chegaram em casa, assim como eu me tranco aqui no meu escritorinho, que é a minha saleta de trabalho, e o que está acontecendo do lado de lá não tenho a menor noção. Fecho tudo que eu não quero saber de barulho. O que eu ouço de barulho aqui, às vezes, é o cachorro do vizinho que começa a litar, a latir, às vezes dá um barulhinho a mais, mas de resto está super legal. Falado, pessoal. Super boa noite. Muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.